Olá pessoal, seja bem-vindo ao novo podcast do Giro do Boi. Hoje vamos falar dos avanços dos sistemas integrados de produção de carne, grãos e leite também aqui no Brasil. A ILP, pessoal, e a ILPF, de fato, caíram, no gosto do produtor rural brasileiro, e algumas propostas de manejo têm barateado bastante os custos e proporcionado resultados até melhores. É o caso de um sistema validado pela Embrapa, o sistema São Mateus, que pode ajudar o fazendeiro a iniciar a recuperação das suas pastagens com apenas R$ 300 por hectare. Isso em terra fraca, em solo muito ruim, vamos dizer assim, solo arenoso, pobre de nutrientes. Se levarmos em conta que uma reforma de pastagens chega a custar 3, 4 e até R$ 5.000 por hectare, isso mesmo, R$ 5.000 por hectare, estamos falando aí em um gasto inicial de 5, 10% no máximo, desse valor, com a promessa de dar um ótimo resultado. Bom, hoje eu recebo aqui no nosso podcast o engenheiro agrônomo e pecuarista Matheus Arantes, idealizador do Sistema São Mateus. Olá, muito obrigado pela sua visita hoje no nosso podcast, Matheus. Eu que agradeço, Maurinho. Obrigado aí pelo convite, E já de longa data que a gente participa aí do Giro do Boi, E que contribuição que você tem dado já à pecuária brasileira já há bastante tempo. Aliás, se a gente voltar a um passado, a gente nos remete a algo que você deve ter, que corre nas suas veias, que é essa paixão pelo campo, que vem de gerações passadas. É isso mesmo, Matheus? É isso mesmo. A gente está na pecuária há muitos anos, Meu tataravô pegava gado ali na região de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, o Tutuna, o Vicente Arantes, para comercializar esse gado em sul de Minas, Eram boiadas encomendadas, Então ele era tropeiro. O meu bisavô também era tropeiro. A gente só começou a virar pecuarista mesmo do meu avô para cá. Mas tropeiro para pecuarista, e aí remete uma coisa muito interessante, Não era raro as boiadas chegarem no destino melhor do que saíram, Agora imagina como essas boiadas chegavam melhores naquela época que não tinha Nelore e não tinha braquiária. Não estou falando de 1890, 1900, antes da Primeira Guerra Mundial. Comia o que tinha no meio da estrada? Mas era assim que era, E como é que esse gado chegava lá em Minas em condição de ser comercializado? Pensa o que era um boiadeiro nessa época para entender a dinâmica das pastagens, Vamos dizer que eram pastagens nativas, eram brotos de cerrado. Uhum. Então isso remete muito ao que a gente vai conversar aqui de regenerativa. Então eu busquei algumas coisas nesses ancestrais que eu lembro do meu avô, passando correntão, passando link, passando roçadeira, porque não tinha herbicida na época, mas tinha um colonião já na época do meu avô, já tinha algumas braquiárias. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes, como é que você enfrenta uma região inóspita em 1900, do Mato Grosso do Sul para sul de Minas, e levando esse gado tocado e pastejando. A gente não tinha Nelore e não tinha braquiária, Entendo. Quer dizer que você está querendo dizer para mim que tem muitas, entre aspas, plantas daninhas que são benéficas para o gado? Sim, porque a gente chama de daninhas, Sendo que são plantas de cerrado. Aliás, a maioria das leguminosas brasileiras, muita gente veio aqui, os australianos, por exemplo disso, pegaram as nossas leguminosas, melhoraram e venderam pra gente. O Brasil é riquíssimo em leguminosa. Estilosantes, desmódio, enfim. Elas já estavam aqui, Estão aqui. Quer dizer que quem é invasora é o pânico e a braquiária? Sim, ela vieram da África. A maioria dos capins, até o gordura. O gordura, o jaraguá veio da África, Aqui não tem uma riqueza grande em pasto, O pasto foi importado, As forrageiras, vamos dizer. Mas lógico, nós estamos falando também de um cerrado que não tinha uma lotação tão alta, Exato. Mas engordava boi, Engordava boi. Então quer dizer que é possível conviver com isso. Essa é a da proposta. Quando você fala em R$ 300 por hectare, é conviver com as daninhas, teoricamente daninhas, Eu chamo de plantas de serviço. Eu chamo de plantas de serviço. Boa. Por quê? Porque ela põe matéria orgânica, ela associa biota de solo. A maioria dos biológicos que a gente está comprando foi isolado nas áreas de mata nativa, de cerrado.
né? Essas aí, Bioma Foz, Azospirilo, né? Tem trabalho da Joana Doberheim da Embrapa de 84 estimulando Azospirilo em decumbens. Então, olha só que riqueza. A gente tem um monte de leguminosa que fixa nitrogênio. A gente No tem solo. não só leguminosa, outras plantas também fixam nitrogênio, que a gente considera como daninhas, né? Uhum. E eu considero como plantas de serviço. A maioria do sistema radicular dessas plantas ajuda a permear o solo. As maiores nascentes que a gente tem nas chapadas é de cerrado. Você vê uma vegetação rala por cima, mas 70% do volume de matéria orgânica está na subsuperfície, está nas raízes. Tanto é que grandes rios brasileiros nascem nas chapadas. Então, esses engenheiros agrônomos da atualidade, na verdade, quando eles falam assim, temos que passar herbicida, na verdade, eles estão querendo promover uma gramínea que tenha mais nutrientes do que essas plantas de serviço que você chama. Mas a gente sabe que não é barato. Não é barato, pode custar R$5.000 a gente reformar uma área de pastagem. A sua proposta dá para começar com 300. Exato. E aí que vem, cara, por que eu vou tirar, se acha que é mais nutritivo eu usar herbicida? Como? Se uma forrageira no máximo que eu tenho é 12% de proteína. E eu posso ter uma leguminosa, uma planta de serviço ali, uma planta dita daninha com 20, 25% de proteína que o gado come. Até mais. Até mais. Que coisa, rapaz. Tem trabalho que nem a gente conversou da EPAMIG de 1977, 78, que em pasto de decumbens tomado por broto, o broto, né, essas daninhas, pode perfazer 30% da dieta do bovino. Encontraram frutos de lobeira no rumen do bovino, por exemplo. É com essa mentalidade sua, dos seus ancestrais. Por exemplo, você já é quinta geração. Né? Sim. Quinta geração de produtor rural. É com essa ideia deles que já faziam uma pecuária lá atrás. É possível a gente hoje resolver um pepinaço hoje que a gente tem, segundo a Embrapa, 80% das áreas de pastagens do Brasil estão em algum estágio de degradação. Sim. Só que tem algumas áreas que o estágio é tão grave, tão alto de degradação, que para recuperar é mais caro que o próprio valor da terra. Uhum. Né? E a proposta do Sistema São Mateus nasce justamente com essa mentalidade, essa filosofia. Na verdade são coisas um pouco diferentes. Inicial, quero dizer. O que acontece? Até chegar lá em cima. Quando eu saí da faculdade, Maurinho, e a Exalc sempre primou por muita produtividade. Nós estamos falando de Moacir Corsa, estamos falando de Sila Carneiro, foram professores meus, né? Então, gente que fala assim, cara, produção. Eu saí com a cabeça nessa ideia. Então, assim, alta produtividade, porque eu produzindo mais, eu ganho mais e eu evito de abrir mais áreas. Ok? Tá tudo certo. Daí surgiu a ideia do São Mateus, porque eu comecei a trabalhar na Monsanto, em outras áreas, que eu comecei a olhar esse mundo da agricultura que eu não via. Eu era pecuarista. Minha família, a raiz é de pecuarista. E aí a gente viu a possibilidade do holandês lá de Maracaju, que eu falei, cara, esse cara tá fazendo um negócio engraçado, é que ele tá plantando soja em cima de pasto. Isso faz todo sentido. Porque eu tenho uma leguminosa e eu tenho uma forrageira. Entende? É a casadinha completa. E jamais um sojicultor plantaria a sua safra de soja numa terra extremamente corrigida. Ao contrário do pecuarista. Exato. Né? Então, o que acontece? Quando a gente viu essa integração do holandês, eu falei, holandês, você acha que pode dar soja em Três Lagoas? Porque pecuária eu sei que é bom. Meu avô tá lá, meu pai, a gente, pecuária em Três Lagoas, show de bola. Areião brabo. Mas e soja? Ele falou, cara, quando eu cheguei aqui em Maracaju não dava. Soja, o bicho é terrível, é que nem uma braquiária. Mas Maracaju, a terra é muito melhor que... Isso, mas era ácida, eles não tinham tecnologia quando ele chegou lá. Por exemplo, ele passava por Dourados, isso na década de 80, início, finalzinho de 70. Você passava em Dourados, porque ele saía de Ponta Grossa, aquele holandês lá de Ponta Grossa, via aquela soja linda, maravilhosa lá em Dourados, né? Aquelas terras de peroba, mata, né? Sim. A hora que chegava lá em Maracaju, a terra argilosa, vermelha, mais ácida. Era 10, 12 toneladas de calcário. A sojinha não era adaptada. Pra poder corrigir. Sojinha fraquinha, magrinha. Ele falou, cara, será que algum dia eu vou dar soja igual Dourados? Hoje, Maracaju é referência no Brasil em tecnologia e soja e tal.
Falou, Matheus, e não começa. Só que a hora que eu fui começar, eu trouxe essa bagagem da pesquisa. E aí eu fui na Embrapa. E aí, em parceria com a Embrapa, a gente validou o sistema São Mateus, que é altamente produtivo. Eu pego uma pastagem dessa que você fala, cara, essa aqui não tem mais jeito. Aí a gente faz uma correção como se fosse plantar soja. Altas doses de calcário, perfil de solo, correção de calcário, gesso, fósforo, potássio, aí aquele monte de insumo, gradiação pesada, né? Ou até em alguns casos que a gente usou lá, Iveca, né? Arado, papá. A hora que chega a hora de plantar soja, eu planto pasto. Né? Esse pasto, Maurinho, ele dá 30 arrobas por hectare. E ele prepara a cama para a soja. Então, quando a gente fala em sistemas integrados a baixo custo, é isso. Em vez de eu gastar 7 mil e plantar soja, e correr o risco de, numa terra sem palha, perder a soja, eu ponho o boi. O boi paga a abertura e prepara a terra para receber a soja, do ponto de vista químico, físico e biológico, porque a pastagem, com o esterco do boi, com o manejo, com a correção que você fez. Então o pasto cria aquele ambiente Material orgânico. Material orgânico, aí os bichinhos vai tudo ali também, os bichinhos da fezes vai ali, os rola bosta, né? Aí a soja falou, meu filho, agora É tudo que eu queria, morar aqui. tudo que eu queria. Então você já sai no potencial produtivo alto da soja no segundo ano. Então isso reduz demais o custo. Você não corre o risco. E aí você tem mais resistência a veranico, você tem mais resistência a pragas e doença, porque você já fez o solo. O solo tá bom. Isso proporcionou fazer soja em Três Lagoas. O sistema São Mateus, inspirado no holandês, validado pela Embrapa e pela Fazenda, proporcionou fazer soja em regiões de risco, áreas arenosas, quentes, com veranicos. Então isso mudou o jeito de fazer lavoura nessas áreas marginais, né, que era essa. Já teve gaúcho em Três Lagoas plantando soja, por que deu ruim? Porque o cara fazia correção e plantava soja Diretamente, sem cobertura. Vinha o sol, arrebentava com a lavoura. Muito quente. Se a gente pegar isso, lá na Embrapa tem a URT que a gente fala, tem a comparação do sistema São Mateus com o sistema convencional e o sistema plantio direto, ok? Ok. O único que viabilizou foi o sistema São Mateus. Os outros dois, tipo soja e milheto, ou soja gradeando, não conseguiu viabilizar a cultura da soja. O único que viabilizou foi fazer essa rotação de soja com pasto para melhorar esse sistema produtivo. Tá, mas isso é lá no estágio extremamente avançado de alguém que está hoje com um estágio altamente degradado dos seus pastos. Tá? Vamos começar do zero. Eu estou lá com a minha fazenda, 100% em estágio de degradação, tem umas áreas que... mas está toda divididinha, toda arrumadinha. O que o cara tem que começar a fazer? Por exemplo, estou com uma infestação de plantas daninhas, de várias espécies, etc. Com R$300 eu consigo mudar já a história de aumentar um pouco meus ganhos na pecuária para me capitalizar, para eu pular de estágio até chegar num São Mateus da vida? Você está falando de um pecuarista tradicional que tá lá, o extrativista, o extensionista. Cara, tipo, como é que eu saio desse ciclo vicioso aí, do ciclo da pobreza ou do ciclo do... Exato. Né, dessa pecuária ruim? Bom, aí a gente tem caminhos, né? Então, ok. Existe pecuarista que fala assim, cara, eu acho que o sistema integrado é para mim. Eu quero entrar nesse negócio. Mas eu não sei nada de lavoura. Eu tenho clientes assim, né? E eu tenho clientes que o cara fala, cara, eu não gosto de lavoura. Se eu puder fazer uma pecuária bacana, legal e competitiva com a lavoura, para mim, ok. Bom, o que a gente faz primeiro? Entende o que é a necessidade do pecuarista. Qual é a sua necessidade? Você quer ser só lavourista? Ou você quer ser um integrador? Ou você quer ser só um pecuarista? O cara fala assim, não, eu quero só pecuarista e quero que isso seja competitivo porque eu não quero sair do ramo. Mas você está estimando quanto que o cara vai ganhar por hectare. Exato. Então, isso que eu acho bacana da história. Porque o que acontece? Você senta com o cara e fala assim, ó, quanto que você quer ganhar? Ah, eu quero ganhar R$5.000 por hectare. Isso. Aí você mostra a fazenda, ele te mostra a fazenda, você fala, tá bom, eu vou conseguir num prazo de 3, 4 anos, vamos começar a ganhar essa grana. Isso. Aí você começa, vamos começar aqui. Então, mas eu preciso entender a característica do cara. Porque se o cara não é da lavoura, não adianta eu prometer R$7.000, R$5.000 por hectare que ele não vai fazer soja.
Ele é avesso a risco, ele é avesso a investir demais na terra. Por quê? A abertura de uma área de lavoura para pecuária no São Mateus é R$7.000. Mas quando o cara vê o saldo bancário dele... Então, tem gente que é assim, Aí fala ele assim, fala, cara, eu vou. Esse eu não- cara eu dou valor. Exatamente. Aí como é que... A gente não quer ganhar dinheiro, Então, Matheus. vamos nesse cara aí. Esse Vamos. cara, como é que a gente faz? Esse que me interessa. Esse cara tá tudo degradado, tudo danado, não tem equipe, não tem gestão, né? Beleza. Cara, vamos começar com um pouquinho. Então, se eu tenho 1.000 hectares, vamos começar lá com 100, 50 hectares no São Mateus, porque vai muito dinheiro. Vamos aprender a fazer a lavoura certinho, vamos abrir a área com, né, corrigida, vamos treinar a sua mão de obra, vamos treinar você, produtor, porque vai mudar a dinâmica. Eu vou precisar comprar adubo, comprar semente, negociar na bolsa, travar soja. Tem prazo, né? Uma vez um outro holandês, né, quando eu trabalhava na Monsanto, ele falava assim, a diferença do bom agricultor pro ruim é um dia. Então tem prazo para fazer as coisas. O pecuarista, cara, choveu demais, o mangueiro tá molhado, vamos fechar semana que vem o gado? Vai mudar alguma coisa? Muito pouco. Atrasa o plantio uma semana, 10 dias. Tá ferrado. Entendeu? Então, o que é a proposta desse cara? Cara, vamos começar o São Mateus um pequenininho. Tá, Mateus, mas o que eu faço com o restante da área? Esse restante da área nós vamos preparar para o futuro. E aí entra a regenerativa que eu busquei também, coisas lá do ancestrais, né? Tipo, ó, R$300 por hectare, cara, vamos dividir melhor a tua fazenda? Tá dividida? Tá, então vamos usar essas plantas daninhas como plantas de serviço? Vamos começar a manejar melhor esses pastos? Vamos mudar o esquema de lote da tua fazenda? Vamos treinar o teu funcionário para ele tomar decisão quando entra e quando tira o gado? Nesse sistema, Maurinho, eu consigo 2 UA por hectare. O cara chega a ganhar R$1.000 a R$1.500 por hectare só trabalhando dessa forma. Que tá de bom tamanho por uma média brasileira abaixo de 1. Quanto que De paga o UA por arrendamento hectare? de soja? Se ele fosse arrendar para soja. Quanto paga hoje numa área degradada? Você tem ideia? Não. 10 a 12 sacas. Quanto que é esse valor? 2.000, quase. Hoje está 120, dependendo, 130. 1.500, quase. Então, o que ele pode tirar na pecuária. Então, olha só que fantástico. Ele gastando pouco, quase não usando herbicida, praticamente zero, dividindo, mudando o manejo da fazenda, usando as plantas daninhas como plantas de serviço. Ao seu favor, né? Ele ganha os 10 sacos de soja por hectare, que ele tá naquela cruz e espada, né? Que é mais ou menos também o que paga o eucalipto em Três Lagoas, que é mais ou menos, né? A cana paga um pouco mais, mas o cara começa a ficar competitivo. Em 1.000 hectares, ele tira R$1 milhão por ano de lucro na pecuária e continua na atividade e pode chegar no São Mateus para tirar 7 milhões. Então, vê bem, o cara que tá com a pecuária degradada, ele pode tirar em 1.000 hectares R$1 milhão, que ele fala, opa, peraí, agora eu não preciso arrendar, ué. Eu tô vivendo da pecuária e tô tirando 1 milhão e posso tirar até 7 se eu for pro São Mateus. 7 milhões, aí, peraí, aí muda toda a conversa. Então é um caminho, você tem um caminho para sair da pobreza ali, desse ciclo ruim da pecuária e chegar num ciclo virtuoso aí de competir com as melhores culturas aí em rentabilidade do Brasil, né? Você acha que o grande problema ainda está naquele tradicionalismo, naquela coisa, conservadorismo desses pecuaristas assim, mais tradicionais, mais erados assim, do que nós? Eu vejo que isso está mudando, né, Maurinho? Hoje o Brasil eu falo que o Brasil tem uma tecnologia, tem um supermercado de tecnologia para pecuária, né? Você tem tanta gente boa no Brasil fazendo um monte de serviço aí, espetacular, que você, cara, né, você tem TIP, você tem RIP, você tem adubação de pastagem, intensificação, confinamento, cara, quem imaginar isso há 20 anos atrás, quando eu me formei, há 30 anos atrás, né? A hora que você chega para aquele cara que é tradicional, que tá com medo que o filho tá assumindo e fala, cara, você não precisa ser muito intensivo para você tirar R$1.000 por hectare, você pode usar aquilo que ele lembra do avô, né? De usar as plantas daninhas como planta de serviço e tirar R$1.000 por hectare, não é mais fácil do pai aceitar o filho? 1000 vezes. Essa geração nova que não quer usar herbicida, que não quer usar não sei o que é preocupada com carbono, com uma agricultura mais sustentável, não tem uma ideia mais, assim, gostosa, na hora que você fala para ele, não, cara, a gente vai conviver
Então você percebe que é uma questão só de conversar. E aí não acho que tudo bem, tem arraigado, o cara não acredita, o cara tem esse ceticismo, né? Mas começa pequeno, pensa grande, a gente pode pensar a fazenda como um todo, e começar pequeno, até para o pai ter confiança no filho. Eu gostei dessa sua colocação, basta apenas conversar. Porque se o cara chegar e falar assim, mudar radicalmente, não, vamos meter aqui uma grade, vamos acabar com tudo esse trem, derrubar toda a cerca, curral. Começar do zero. E vamos montar tudo aqui, uma soja tradicional. Aí o pai dele fala assim, puxa vida, se fosse pra você. Peraí. Quanto que eu vou gastar? Meu bisavô, não, além disso, meu bisavô era tropeiro, rapaz, era bandeirante. O cara apanhava 1000 cabeças de boi no Campo Grande, embarcava para Minas Gerais, ia tocando até Minas Gerais. Passando o Rio Paraná, né? Como que você vai quebrar a história dos meus antepassados? Não é? Sim. Construiu fortuna desse jeito, né? Exatamente. Agora você está falando que está tudo errado. Nós temos 20 fazendas hoje, a nossa família, de repente você vem e a transforma tudo em agricultura e acaba a nossa história. Porque acho que um povo sem passado, um povo sem história, um povo sem identidade. Sim. E uma pessoa conversando, filho com o pai, com o avô, e o neto ali pequenininho já só sondando. Urubu servando, sondando ali, sabe? É uma coisa legal. E acho que quebra esses paradigmas do tradicionalismo com a atual tecnologia, digitalização, comunicação, que está presente em qualquer lugar do mundo. Eu gosto dessa coisa, sabe, Matheus? Sim. E você é uma pessoa que nos faz pensar e repensar nos conceitos de vida e nos conceitos de futuro. Então, e é isso, porque essa regenerativa, na minha vida aí, saiu mais cedo. É o filhinho mais novo, né? Em 2018, a gente começou a tocar um projeto em Camapuã, numa área de 6% de argila. Nossa, ali é areia, já dizia o saudoso Rubinho Caternassi, areia santa. Areia santa. E você transformou aquilo numa... Então, e lá era uma área quebrada, tão ruim para fazer agricultura. Tinha alguns lugares, a fazenda 3.500 hectares de área útil, mas tinha alguns lugares que dava para fazer agricultura, mas a maioria quebrada, degradada e com 6 de argila. Nossa, terrível. Cara, beleza, vamos fazer São Mateus? Começou desse jeito. Vamos fazer em 300 hectares, de 3.500. Tá, Mateus, e o que eu faço nos 3.200? Sem cerca, sem água, quebrada, com broto, com pasto, tudo degradado, tudo danado. Cara, vamos dividir por água? Que sem isso aí a gente não consegue nem manejar pasto. Ela tinha pasto lá de 1.000 hectares. Nossa. Começamos a dividir por água. Falou, o que nós vamos fazer com esses brotos? Se for no herbicida, não está morto aí. 3.500 hectares no herbicida. Dinheiro, hein? Começamos a quebrar isso com rolo-faca, roçadeira, link, e começamos a manejar. Quando eu fiz isso, Maurinho, na hora que começou a dar resultado, porque eu fiquei na fazenda, foi bem na época da pandemia, eu e minha esposa, que a gente mora aqui em São Paulo, a gente ficou 6 meses na fazenda. Quando começou a dar resultado, que a gente estava lá, porque eu estava todo dia olhando, todo dia manejando o gado, todo dia indo lá e vendo se eu podia mudar, se eu não podia, ajudando lá o pessoal a fazer. Viu a braquiária rebrotar? Renascer. Renascer, cara. E aquela matéria orgânica falou, uai, mas ela tá vindo melhor do que antes aí. Ela tava lá abafada, aquele broto cerrado, tinha que gradear. Pô, mas ele tá melhor do que antes aí. Bom, lembrei na hora do meu avô, das pastagens do meu avô. Meu avô sempre teve terra boa. Então, ele jogava colonião, arrebentava o colonião no manejo, porque a gente não tinha manejo nessa época. Aí a Juquira tomava conta. Aí ele vinha com rolo-faca, ou vinha com correntão, ou com roçadeira, dava uma veda de, sei lá, esperava sementear, não era assim? Uhum. Esperava sementear e põe o gado. Aquele engordava que era um absurdo. Então, na hora veio essa, né, antepassado na ideia. Isso com esse pecuarista de Cabapuano. Depois que você me contasse também as histórias de outros produtores em Minas, Tocantins e no Pantanal. Tá? Isso, nós vamos falar. Não esqueça. E aí, eu comecei a questionar o meu pai e os parentes, e falar assim, mas peraí, pai, como é que o meu bisavô ou tataravô pegava gado de Campo Grande e levava para Minas andando, não tinha Nelore e não tinha braquiária?
Como é que esse gado sobrevivia no cerrado? Era aqueles taurino, gabiru. Mas é baixinho, é não sei do lado da Península Ibérica, sangue caracu, esse era o gado. Ele falou assim, ó, e aí eu fui saber da história que muitas vezes o gado chegava melhor do que saiu. Depois de caminhar, sei lá, 2 semanas? Saiu muito mais, sei lá, mês. 2, 3 meses, sei lá qual. Ave Maria. Mas enfim, né, o que a gente... se você olhar, você fala, cara, como é que era possível isso? Então, o que eu vejo? Que quem fazia a diferença era o boiadeiro. O boiadeiro manejava e sabia as épocas, sabia por onde que ele tinha que levar a boiada, que não ia faltar água e não ia faltar pasto. Porque senão morre. A gente perdeu isso. Perdeu a importância do boiadeiro de chegar lá e manejar bem o pasto. De olhar para o pasto e saber a hora de entrar e a hora de sair. No trecho, nesse caminho de Mato Grosso do Sul a Minas Gerais, o boi comia na estrada. Você tinha que ir tocando. Era ali que ele encontrava uma aguada, bebia água, encontrava muitas plantas de serviço, né? E isso aconteceu no Brasil inteiro. Tinha e depois conversando, né? Tinha de Minas que ia para Rio de Janeiro, tinha de não sei o que ia para o Rio Grande do Sul, tinha do Rio Grande do Sul que vinha para não sei o que, os torpeiros, né? Exato. Então, isso era o que rolava, né? Não tinha jeito. Tem uma lógica. Tem uma lógica. Porque não tinha outro jeito, né? E a charque, né? Na época que tinha que fazer carne, era charque, né? Não tinha, imagina. Energia, não tinha essas coisas. Mas o fato é que o ancestral, como fazia, hoje a gente pode fazer muito melhor. Então, por que não conviver de uma forma barata e dar lucro e conservar o meio ambiente de quebra? Por que não? Ótimo. Matheus, mas eu quero intensificar, quero impulsar o Matheus. Beleza, cara. Hoje, é o que eu te falei, o supermercado tá aí. O que você quer comprar no supermercado hoje? Tem tudo, né? Tem tudo aí. E é claro que prevalece a qualidade. Carne de boi jovem. Isso aí. Me conte mais sobre o resultado final desse projeto lá em Camapuã. Então, aí no Camapuã, o que a gente fez? 3.200 hectares ficou na regenerativa e 300 hectares no São Mateus, certo? Como era perto do Rio Coxim, a soja acabou inviabilizando por uma série de coisas. Logística, enfim, né? Muito investimento. Eu falei, não, vamos na regenerativa. A fazenda estava com 3.000 cabeças arrendadas e muito provavelmente na próxima renovação do arrendamento iria para umas 2.000, tal era o estágio de degradação. Então já não estava suportando, já uns 3.000 já não consegui. 3 anos de serviço passou para 6.000 cabeças. De 3.000 para 6.000. Você dobrou a lotação? Dobrou a lotação em 3 anos. Dividindo, pondo água e manejando. Foi o que a gente fez. A gente trabalhava com 3 lotes de 2.000 cabeças. Cada lote rodava em 1.000 hectares. Olha que loucura. É o tal dos grandes lotes que você chama. Exato. E não precisa ser... Hoje está na moda também, tem outras tecnologias aí como ultradenso, né? Que nem o Cháquer também falou da cria intensiva e tal. Esse não, a gente tem pastos maiores com densidades menores, porém eu manejo grandes lotes. Mas ocupa pouco espaço de tempo ali. Pouco, exato. O negócio é essa que a gente chama de intensidade e frequência, né? Com a intensidade que esse animal come e quando ele volta. Então, quantos dias ele fica no pasto e qual é a volta para esse capim recuperar e eu colocar ele de novo. Entende? Então, o segredo está nisso. E isso tem que ser passado pro boiadeiro que está lá, pro vaqueiro. Não adianta ou no software que eu tenho que trocar a cada 7 dias porque o NDVI ajuda, é bom, mas a decisão é do vaqueiro que está lá. Então você tem que instruir o seu vaqueiro, o seu boiadeiro, falar, cara, funciona assim. E é isso que eu faço. O conhecimento não fica com o Matheus, fica com o vaqueiro. Né? Eu vou lá e falo pro vaqueiro. Falo pro dono, tem que convencer o dono, mas quem está no dia a dia vai ser o sucesso é quem? O vaqueiro. O vaqueiro. Tem conversa. Bom, aí o pecuarista, vou renovar no ano que vem meu contrato de arrendamento. Meu passo está ruim de barbaridade, vai cair para 2.000 cabeças. Mais 2 anos seguintes, você vai ir lá e fala, não. Em vez de reduzir em 50% o seu contrato, você entregou o triplo. Exatamente. O dobro, né? Não. 2 para 6? 2 para... se você pensar assim, né? 2 para 6, 3 vezes mais. 3 vezes mais. Isso. E ele? Aí rindo à toa, né? Ué, falou, Matheus, vem cá. Você mudou a minha história. Você me fez acreditar que é possível. Exato.
E com coisas simples. Não compliquei nada. Mas, cara, é aquele negócio do ponto cego, né? Às vezes estava aqui o tempo inteiro e você não conseguiu enxergar. Né? Aí você começa a olhar. Aí você começa a ver a leguminosa que o boi está comendo, o marolinho que o boi está comendo, o capim-capeta que o boi está comendo, porque mudou o hábito alimentar do animal. Ah, mas o desempenho, cara, peraí. A gente pode chegar no desempenho, né? Porque num pasto desse tão diverso, talvez você não tenha um desempenho extraordinário num confinamento, numa suplementação. Mas aí é questão de você ajustar para o seu sistema que você quer. Mas que é viável a um custo de R$300 por hectare, o cara muda a fazenda dele, só manejando e ensinando o boiadeiro dele como é que tem que fazer o negócio. Agora imagina, uma vez eu contei essa história aqui, acho que no podcast, não me lembro muito bem, pessoal. O pessoal até vai se lembrar mais do que eu. Tanta gente que a gente conversa, enfim, tanta riqueza de informação. Por isso que eu falo, o professor Pietro esteve aqui também e falou assim, Mauro, hoje está difícil encontrar bons profissionais da medicina veterinária que dominam a técnica da IATF, da TE, da FIV, etc. Porque esses caras estão sendo importados pelos americanos, pelos australianos, pelos europeus, pelos canadenses. A gente está exportando mão de obra, porque a gente tem tanta gente boa aqui das agrárias, da zootecnia, da agronomia, que esses caras tem gente indo para a África, que tem gente indo para a África, agrônomo também. Vou te falar. De tantos profissionais bons que a gente tem. E isso é um ponto importante que você falou. Acho que vale só a gente colocar. A pecuária, como é que a agricultura conseguiu eficiência? Na minha cabeça, de duas formas. Máquina e gente. E, na época nós importamos muita gente lá de fora. Hoje a gente está exportando. Então, máquina e gente. Então ela remunera bem, ela dá valor pro técnico. Cada fazenda que você vai que é bem sucedida, ela tem um agrônomo, tem alguém que dá assistência para ela. Não é o dono só. Exatamente. E máquina. Se isso não acontecer na pecuária, por exemplo, hoje eu estou falando em cerca móvel, em quadriciclo, em moto, drone na pecuária. Drone. Se o cara não for por esse caminho e não melhorar gente, não vai, né? Eu ainda estou olhando o pecuarista querendo pagar R$1.700, R$2.000 para um vaqueiro. Aí o cara vê o cara da agricultura ganhando 5, 7, 8 mil no ar-condicionado. Conheci um tratorista ganhando 12 mil. Exato. Mas o cara também, ele pilotava uma máquina de, acho que 6 milhões de reais. Coisa de louco. Mas, Mauro, qual que é a diferença? Então vamos fazer uma conta. Essa mulher essa de Camapuã, são 6 mil cabeças. Quanto que vale? Grosso, assim? Somos meio ruim de conta? Nada. 3 mil reais vezes 6 mil vai dar 18 milhões? Não é isso mesmo. É isso, 18 milhões? Mas que nem a dela também, né? Vamos dizer assim. Ela estava arrendando. Tudo bem, mas vamos dizer, o cara que você está pagando 2 mil reais está cuidando de 18 milhões? Que são 3 máquinas só, por exemplo, do cara da agricultura. Ué, mas 3 máquinas eu toco 3 mil hectares? Mais até. Mais, né? Então, cara, tem que mudar um pouco. Boa. Tem que fazer conta, cara. Tem que fazer essas comparações. Eu tenho que pagar um vaqueiro para cuidar de quantas cabeças de gado? Pois é. Mas não foi um caso isolado esse exemplo desse pecuarista, por exemplo, que dobrou, triplicou a sua lotação, a sua produção, a sua produtividade naquela fazenda. Aí você vai para outras regiões, né? Vai para Minas Gerais, você vai também para o Tocantins e, por último, no Pantanal. Me conta dessas experiências. Tá, então, por exemplo, a gente abriu uma mentoria em 2023, dezembro de 2023, que foi tentar abrir mais o leque da consultoria e ir para o digital. Então, hoje a gente atende gente online ou presencial, né? Ou híbrido, tá? Então, por exemplo, tem uma aluna nossa, uma mentorada, que é de João Pinheiro. Ela não é pecuarista, nunca foi. O pai, por uma oportunidade de negócio, que é médico, ela é advogada, comprou uma fazenda e começou a tocar a fazenda porque achou interessante e achou um bom investimento. Cara, nunca foi na fazenda dela. Não é? E aí a gente começou a manejar com o que ela tem. Ela tinha uma dificuldade grande de lidar com os funcionários. Né, porque não é da área, então chegava lá para um peão que ela contratou, o cara falava, não, hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quer dizer, no fim, não conseguia implantar nada porque não conseguia colocar. Bom, o que a gente fez?
Em conversa com ela, determinamos a rotina da fazenda. E conversamos com o gerente dela e descobrimos que a mulher do gerente era mais capacitada e tinha mais afinidade. Porque imagina uma mulher mandar numa fazenda, né? Existe... É preconceito, não tem conversa, né? A gente é machista, né? Vamos dizer, né? Barreira. Exatamente. Então, cara, ela pôs a mulher de gerente. A mulher do funcionário dela virou gerente da fazenda. E conversou direto com ela. Mudou a fazenda. Por isso que eu falo pra você que é o boiadeiro, né? Ela poderia levar gerente administrativa ou outro gerente operacional. Não, e a mulher saía a cavalo. O cara. E dava pito nele. Porque eu acho que a mulher tem mais sensibilidade, enxerga mais do que a gente. E não só isso, né? Porque você tem que entender, cara, a afinidade. Bom, o que ela fez? A gente começou a trabalhar em grandes lotes com o que ela tinha. Eu não fiz divisão, não fiz nada. Tem que dividir a fazenda. Eu falei, você tem que dividir. Mas, cara, já teve um avanço grande. Ela aumentou a lotação da fazenda, passou mais folgada a fazenda, só fazendo os vídeos. Então, o que eu falei pra ela? Eu falei assim, ó, é o seguinte, toda vez que a mulher mudar o gado, ela manda um vídeo pra você desse jeito. Filmando o pasto onde o animal saiu, filmando o pasto onde o animal vai entrar, né? E filmando o rumen do boi, né? Que é do lado esquerdo. Então ela ficava lá na porteirinha e mandava o vídeo. Com isso você vai ajustando a carga com ela. Como você vai estar lá a cada 15 dias, chegando lá você me manda a foto e a gente vai... Você olhava até se o animal se tava aquele vazio fundo assim? Positivo. Aí você olhava o vazio por vídeo. Por vídeo, ué. Afinava na porteira. Porque ela vai passando a porteira, lotão, aí tipo, juntou filma tudo. daquele lado. Aí você olhava e falava, opa, tá faltando massa naquela barriga. Exatamente. Então, simples, entendeu, Mauro? Não é tão simples assim. Mas a hora que você entende, a mulher... Tem gente que eu não imaginava que pelo vídeo você poderia dar uma consultoria dessa forma e mudar essa história daquela fazenda. Então, mas você concorda que se você falar assim, sabe aquele triangulinho lá no vaziozinho? Você sabe o vazio do boi do lado esquerdo? Sei. A mulher sabe, o peão sabe. Se esse vazio tiver fundo, tá faltando comida. Se tiver estufado, tá com comida. Ele entende isso. A gente acha que o cara é burro, né? Mas muitas vezes não faz. Então, mas aí teve que fazer, ué. Porque ela tinha que a mulher pôs ordem. Vai ter que mandar o vídeo. Mandou o vídeo e você... tá errado. Porque ela começa a gostar, porque todo mundo gosta de ter rotina. Se você acorda cedo de manhãzinho, o café tá lá na mesa certinho, você vai tomar, não vai? Sim. E se não tiver? Opa, tá faltando alguma coisa. Aí você sai, né? Lá não, cara. Então eles começaram a gostar da rotina. Então, só por vídeo ela foi ajustando e já melhorou. Outro do Tocantins. Tocantins. Uma fazenda, tem uma parte da fazenda, ele tem duas fazendas. Uma de integração, que fazia já o São Mateus, porque o São Mateus é da Embrapa, ele baixou o boletim, o João K. ajudou ele um tempo. Então, um ele fazia o São Mateus e a outra era só pasto, né? Surrada a outra, né? A outra só capeta. Mas tudo divididinho, 40 e poucos piquetes, 43, 45 piquetes, tudo dividido, né? Arrumadinha, com estrutura, vacada top, tem gado PO. Então, show. Só que infestada de capeta. Falou, Mateus, aqui eu não sei o que eu faço. Bom, a gente foi lá, reestruturamos o São Mateus para tirar mais valor, no sentido de gastar menos e ganhar mais. E na outra começamos a fazer os grandes lotes. Começamos em abril, por aí, choveu bem lá, chove 1.800 milímetros, ali na região ali de Piquezeiro, por ali. Então chove bem. Em 3 meses a 4 meses, a gente juntou todo o lote e vedamos a fazenda. Porque juntou tudo no lote só, você imagina, 1 dia por piquete, 46 piquetes. É 45 dias de descanso. Bom, o capim respira bem. Respira bem. Bom, resultado, de 1 UA por hectare foi para 1,4. Ele começou as águas com 1,4 UA desse ano. Sempre passou como UA. Ele falou, Mateus, nunca consegui passar com mais do que uma UA. De um ano para o outro. É seca, né? Porque ele começou em abril, maio, começamos a manejar, vedou. Criou massa, diferido. Sim. Aumentou, porque... 40%. 40% porque esse gado iria para outra, porque a outra ele tem confinamento, tem São Mateus. Então ele deixava uma UA, porque não cabia mais. Entende? Mandava para outra para engordar, para confinar, para aliviar, e passava com uma UA. Esse ano ele passou com 1,4. Com um pouquinho de manejo nessa linha. Grandes lotes, piquete e manejo. Em torno de R$300 por hectare de gasto. Esse ele não gastou nada, porque agora que ele vai começar a controlar os brotos. Vai aumentar ainda mais. Só com esse manejo dele, melhorou em 40%. Só. Se ele começar a investir aquele pontapé inicial
Por exemplo, eu já falo agora que é uma segunda fase, porque a primeira é essa aí, ó. primeiro é manejo, água e Primeiro cerco. manejo, tal, perfeito, divisão, ajuste, lotação, etc. Vou começar investimento, aí o trem... Aí vai embora, porque, por exemplo, se você tem pasto muito sujo, aquele pasto que não tinha nenhuma forragem, você joga aquele material lenhoso, água orgânico no chão, esse pasto começa a rebrotar. Então ali onde você não tinha nada, você já começa a ter alguma coisa. E muita gente não entende isso. A pecuária é muito carente de entender o processo. Você tem meia cabeça por hectare. Se você libera o teu capim e veda, você põe uma. Ah, Matheus, mais uma é pouco. Mas é o dobro. O pecuarista tem dinheiro para dobrar a lotação da fazenda de um ano para o outro? Só com manejo? Só com manejo? Ele tem que comprar o dobro de gado. Então, Mauri, precisa entender um pouco mais. Aí o cara fala assim, não, então vamos reformar uma área aqui, vamos pôr 5 cabeças por hectare. Beleza, ele gastou o dinheiro ali, não gastou? Uhum. Aí tudo bem, ele vai tirar o gado da fazenda lá e vai pôr aqui, mas o restante da fazenda continua sujo. E ele não conseguiu aumentar nada e todo ano ele vai ter que manter essa fazenda, esse pedaço que ele reformou produtivo, não vai? Então, além de eu reformar do sistema tradicional, com adubação, correção, plantei lá um Tanzânia, um Mombasa, nem Tanzânia não tem mais, né? Um Missouri. Beleza, então lá fiz 10% da área. 100 hectares, eu ponho quase metade do gado da fazenda em 100 hectares, porque eu adubei e tal. Beleza. Tudo bem, aliviei o resto da fazenda. Adubei ali, mas todo ano eu vou ter que continuar adubando, né? E é gasto. E o resto da fazenda sujando. Não é uma maneira de pensar? Aí como é que eu vou expandindo esses 100 hectares para mais? Quanto dinheiro eu tenho que pôr todo ano e daqui a um pouco comprar gado ainda? Não vai dar. Então, o que eu faço primeiro? Cara, do jeito que tá, vamos começar a manejar? Vamos. Só desse jeito aí você vai precisar de dinheiro para comprar gado. Aí o pecuarista acha bom, porque para comprar gado eu tenho dinheiro. Agora, para comprar um adubo, um fertilizante, um trem, Então a gente começa por aí. ele não tem. E ele quer ver ver a fazenda arrumada, né? Pelo menos limpa, né? Maravilha. Bom, Aí é isso. falar um pouquinho sobre Cerradão. Aí Você quer ir Pantanal, né? Não, é porque o Pantanal é um dos biomas mais assim, sensíveis. Sim. Que existe, acho que no mundo, né? Sim. Você vê a maior área alagável do planeta. Isso sem contar que eu sou pantaneiro, né, meu irmão? Meu sonho é ver aquilo tudo preservado, mas os amigos fazendeiros também usufruindo, porque o boi é o bombeiro do Pantanal. Exato. Ele baixa o capim. Concordo. Aí você inicia um projeto na planície pantaneira, aquela biodiversidade, fauna, flora, né? Aqueles Nheco Gomes da Silva, região da Inhacolândia, que começou, né? O cavalo pantaneiro, montado pelos índios guaicurus e tal, e a pecuária por ali o tempo todo. Sim. Pecuária de 300 anos, etc. Né? Aí você vai montar um projeto lá dentro. Pecuária extremamente extensiva. Como que foi esse trabalho de vocês? Então, esse está começando agora, né? Essa aqui é na beira do Pantanal, né? Que região ali, mais ou menos? Esse é em... gente. É pro lado de Miranda? Cuiabá, não. Cuiabá, pra cima lá, Coxim, Rio Verde. Não, Cuiabá para indo pro Pantanal. Mato Grosso está falando? Mato Grosso. Santo Antônio do Levenger, Poconé. Tá? Poconé É a boca, ele tá começando. É a sede da Associação Brasileira do Cavalo Pantaneiro. Isso. O poconiano é ali onde nasce praticamente o Pantanal. Isso é o Poconé, tá? É o comecinho ali do Pantanal. Bom, esse pessoal tem essa fazenda mais no alto, tem uma parte alagada. A gente chama de região de peripantaneira. Isso. Quase, né? É saindo do Planalto, entrando no Pantanal. E ele tem outra fazenda no Pantanal propriamente dito. Ok? Só que aí já representa mais ou menos o que é o Pantanal, porque metade dessa fazenda, um pouco menos talvez, ela alaga, né? Tem aquela lâmina d'água na época das chuvas. Do ano, sim. E algumas partes dela também umedece bastante. Então ela tem uma parte um pouco mais alta, mas a maioria da parte dela ou umedece nas águas ou alaga. Tá? Bom, a gente propôs esse sistema de regenerativa nessa situação, que também precisa dividir e pôr água, que é um grande problema do Pantanal, é pôr água pro gado, porque chega na seca, vai tomar seca tudo. E vai puxar energia, né? Só que hoje nós temos o quê? A solar. Então hoje você consegue 5, 10 mil litros por hora com solar. Uma bomba, poço, né? E com pouca coisa você consegue organizar a fazenda dessa forma. Mesmo garantir água pro gado, né? Que é o principal no Pantanal. É água. É água, pelo que eles me falaram aí, né? É água pro gado. Mas e o pasto? E
né, o pasto nativo, ou em alguns lugares tem o medícola, outros lugares tem o andropólogo e tal, mas como é que a gente faz com o pasto nativo? Ué, os ancestrais não faziam, não está há 300 anos lá, pecuária? Exato. Bom, O problema é água. o problema é água. Resolve Então, água. água e divisão, E divisão. Perfeito. ok? Então, o que a gente está fazendo aqui? Água e divisão. Aqui que você vai falar com um pantaneiro que tem piquete de 2.000 hectares. Então, aí, o velho, quem me chamou foi o filho, né? Tá. Quem me chamou foi o filho. O velho ficou me especulando. Primeiro você encorajou ele de conversar com o pai. A semana inteira Só te com escutando. o velho e conversando, e especulando, e conversando, e especulando, e conversando. E ele vendo o que eu tô fazendo nessa aqui com o filho. Ele falou, mas e a nossa lá, que tem, cada pasta é 1.000 hectares? Ave Maria. Não é assim? Eu falei, tá, quantos pastos você tem? Ah, eu tenho 6. Pô, 6.000 hectares? 1.000 hectares? Eu falei, quanto de gado o senhor tem? 2.000, 3.000, sei lá, vaca. Como é que é isso? Cara, é um pelereco isso, porque cada hora tá num pasto, aí o peão vai, aí tem a onça, aí quando chove, né? Tem toda aquela dinâmica do Pantanal que você conhece. Eu falei, e se esse gado ficasse num lote só? É mais fácil do cara ver, é mais fácil do cara trocar, é mais fácil do cara manejar. Um lote só é mais difícil da onça chegar. Porque tá junto, né? Tá junto. Você consegue assistir. Os touros estão lá. Você começa a assistir melhor o lote. Matheus, mas e época do nascimento e maternidade? Você tem um pasto mais alto, que dá pra gente organizar ali e fazer uma maternidade, que ele ficar mais tempo ali, porque a gente encurta a estação de monta. Ele falou, rapaz, você me pôs pra pensar. É porque normalmente esses pastos estão pertinho do retiro. Exato. Para não alagar o retiro. Exato. Onde fica a família. Exato. Leva lá pra cima, que já tá alto. O peão já tá ali pertinho, vai assistir melhor o nascimento da bezerrada. Você faz uma estação curta, porque vai ser um lote só e com os touros. Você não precisa fazer IATF. Se você quiser fazer, até dá. Mas vamos falar, eu ponho um lote grande, com touro, e manejo dessa forma. E aí, me conta. Parou, olhou, falou, rapaz, isso pode dar certo. Isso faz sentido. Falei, lógico que faz. E a peãozada vai vir um lote só. Que o grande problema do Pantanal, porra, você sai de manhã pra rodar 6.000 hectares, não roda nunca, né, irmão? Nossa, Entendeu? É terrível. Não roda nunca. Mas um lote só dá pra olhar. Que seja na semana. Ou que seja no dia. E aí eu falo da mecanização, né? Entende? Porque você tá num lote só. A Austrália faz isso há muitos anos. Aquela sequidão de lá, né? Deserto. Entendeu? Não é aqueles boi tudo largado lá, vai de helicóptero, né? A gente tem uma vantagem muito grande. Então, 6 piquetes, eu falei pra ele, 6 piquetes, se ficar 7 dias em cada piquete, 2.000 vacas em 1.000 hectares, 6 vezes 7, 6 vezes 5, 35 dias de descanso. Você respeitou o pasto, ele voltou de novo. Entendeu? É bem simples. Aí você entra com o gado de volta. Bem simples. Entendeu? Você viabiliza a pecuária de uma maneira simples, tranquila. Só otimizando o que o cara já tem. Não fiz nada de novo. Não fiz cerca. Por enquanto, né? Mas entende que eu quero o cara estar no ponto A, eu tenho que chegar no ponto B. Tá, mas como é que eu faço ele já melhorar no ponto A sem investir muito? É de se pensar, hein? Mas eu quero investir muito. Tudo bem, cara. Dá pra fazer também, né? Dá pra gastar grana aqui pra um sistema integrado, mas no Pantanal não dá. E esse pecuarista, ele já começou a sentir o trem mudar? Já, né? Pela conversa, essa fazenda de Poconé, né? Os caras já falam, cara, bicho, já mudou toda a cabeça dos caras, né? Eles entraram agora na mentoria, né? Então, o projeto já tá desenhado aí pro próximo ano, já pra melhorar essa. E eu consegui, e é que eu te falei da conversa, eu consegui ganhar o pai, o patriarca, lá pra dentro do Pantanal também, porque faz sentido na cabeça, porque eu não tô fazendo nenhum negócio mirabolante. Não, nada disso. É aquela coisa, né? O Fábio Dias me falou isso uma vez, rapaz, o ótimo é... O bom inimigo do inimigo do ótimo. Exato. Isso é bom, é um arroz com feijão, com honra. Bem feitinho, ótimo, né? Bem temperadinho, funciona. E no Pantanal é assim, você come de manhã, passa o dia inteiro bem, né? Esses caras aí, por exemplo, tem que sair para olhar 6 lotes em 6.000 hectares. Você tá louco, aí não consegue. Não, aí não dá. Não consegue. 1.000 cabeças em 1.000 hectares. Aí perde bezerro. Não, aí ele perde o controle de tudo. Não tem como. Controle de tudo. Isso sempre... eu falo do Pantanal porque eu já tive muitas experiências no Pantanal
A gente saía para fazer bagualhada em logradouro em busca de reis desgarrada. Sim. E a gente chegava em determinados lugares, assim, juntavam vaqueiros de 7, 8 fazendas, a gente ia fechando com cerca, aí chegamos lá, a gente tinha umas 300 e poucas cabeças. Tinha bezerro de ano. Que nunca viu gente. Não, que nunca tinha visto gente, mamando na mãe, já tinha cruzado com a mãe, problema de consanguinidade, tinha cruzado com a mãe. Exato. E ele olhava pra gente, ele corria, pulava, caía no chão e viu a gente. Primeiro contato com o ser humano. Eu vi isso recentemente, há não muito tempo. Não, isso é normal no Pantanal, né? Aí chegava lá, aí fechava, pegava os animais, marcava, esse gado aqui é lá do Matheus Arantes, aí isso aqui também, esse é do João da Silva, esse é meu. Aí avisava, ó, nós fechamos lá, tem lá 75 cabeças que é sua, marcamos, tá lá. Fizemos um picote na orelha, blá, blá, blá. Vai lá apanhar, manda seus peões lá apanhar, entendeu? Isso vem totalmente desencontro de uma coisa comum, sim, que é uma mudança de mentalidade. E a gente tem um controle total do nosso negócio. Cara, os rebanhos, né, os grandes rebanhos da África, né, de herbívoros, andam junto. Então por que a gente separa o gado? Quando você junta o rebanho, num primeiro momento, dá um desarranjo total ali. É complicado pro gado entender uma nova rotina, né, vamos dizer assim. Só que hoje a gente não, né, mostrou até no Giro do Boi, o lote quando começou e quando terminou o manejo. Então, a partir de um certo ponto, o gado fala, não, cara, beleza, nós estamos todos juntinhos aqui, nós vamos ficar juntinhos, não vai ficar calminho. Ninguém vai ficar para trás, porque vai vir gente aqui, vai mudar a gente para um pasto melhor, porque o animal, na África, né, ele vai comendo e andando, comendo e andando. O seu xará, Matheus Paranhos, passou alguns meses acampado no meio da África, olhando, passou, estudando, em uma das maiores autoridades em bem-estar bovino aqui do Brasil, ficou no meio da África, algumas semanas lá, monitorando o comportamento desses herbívoros. Ali tinha boi, tinha cervo, tinha uma porrada de coisas desses herbívoros lá, tinha boi também, inclusive. Para poder tentar entender a dinâmica. Eles viviam bem, lógico. Eles viviam bem entre eles lá. Lógico. E você vê, até isso você coloca na sua técnica. Então, mas você vai trazendo, né? Isso aí, o Savory lá, que é do Pradenso e tal, né, tem dessa pastagem de manejo holístico. Então, a gente foi pegando isso. Eu né, não inventei nada, mas eu sou curioso e vou pegando o que eu acho que é interessante, que vai funcionar naquele negócio. E eu sou muito de começar a fazer. Vamos começar a fazer? Vamos ver o resultado? A gente começa assim. E aí vai ajustando. E aí eu vou pegando. Então, não é mérito do Matheus Arantes. O holandês lá, eu vi lá que ele plantou soja em cima de pasto. Pô, será que dá em Três Lagoas? Vamos tentar? Vamos tentar. Aí a Aline lá no Tocantins foi lá, não sei o que, o Sávero lá que me apresentou, o Augusto que estagiou lá. O Sávero falou, ó, bicho, esse negócio aqui de você pôr grandes lotes e tal, ensinar o animal, né, a visão que ele tem ancestral dele de andar em grandes lotes, tal, funciona. Comecei a aplicar na fazenda, falei, ué, cara, funciona mesmo. Matheus Arantes, eu te escutando aqui, eu vejo que você fala uma coisa, não é uma coisa de risco, não. É uma questão meio que de lógica. Sim. Coisa de risco. Sim. Vou ali, vou quebrar a cara, vou perder milhões. Não, é isso. Não. É só você melhorar o que você já está fazendo. Num primeiro momento é isso, Maurinho. É melhorar o que você está fazendo. Quando ele começar a sentir a diferença, ele fala, opa, aí quais são os próximos estágios? Exato. Vamos adubar. Cara, vamos adubar um módulo aqui, uma parte, pra você ver como é que é o resultado. Por exemplo, em vez de eu adubar um rotacionado para maximizar as águas, eu posso adubar no finalzinho das águas para fazer um diferido melhor. Entendo. Ou eu posso adubar no início das águas para antecipar a pastagem. De forma estratégica. Eu pego aquele pasto pior, não o melhor, porque o melhor já está dando bom. Tem muita gente que fala assim, não, aduba sempre o melhor. Se for no rotacionado, intensivo, beleza, é isso aí mesmo. É que você gasta menos e o retorno é melhor. Mas se você está num sistema extensivo e falta comida nas águas e falta comida na seca, cara, você pega aquele pasto que está pior e dá uma ajeitada nele, dá um gásinho nele ali. Ele vai te responder melhor. Ele é o que está te limitando a produção, não é o bom. Aí tá começa a entrar um dinheiro a mais na conta. Aí ele começa a ter fôlego. Aí ele fala assim, ô Matheus, eu tô com uma graninha boa aqui que eu conquistei através das dicas iniciais sua.
Aí ele começa, quais são as próximas fases que a gente pode ir? Até chegar, por exemplo, num sistema São Mateus de alto nível, e o cara está aproveitando, por exemplo, ali o farelinho da soja que ele produziu, vendeu a soja a 120, aproveitou o farelinho lá, vai fazer confinamento, resolveu a fazenda inteira, mas o que eu estava lembrando agora há pouco, eu me esqueci, agora eu recordei, é sobre até a aparência da propriedade. Você vai numa fazenda como essa aqui, ó, limpinha, o cara né? bate, primeiro que o investidor faz, passa de avião, né? Olha, opa, tá limpinho. Aquela mancha bonita, aquela mancha que eu falo tudo verdinho, tudo divididinho, tudo certinho, um cordão. Porque de fazendo isso, a gente recupera até as nossas nascentes. Sim. Você fazendo esse tipo de coisa, as nossas nascentes começa a aparecer água na fazenda e tal. Aí olha pra fazenda do caboclo do lado, o cara que deslanchado, que não tá nem aí, desleixado, o cara tá pô. Cara, essa fazenda aqui, ela custa 30 mil reais o hectare. E essa fazenda do vizinho custa 10. Sim. Qual que você vai comprar? Vou comprar de 30 mil. Sim. É óbvio, né? Porque eu vou gastar uma fortuna para poder recuperar aquela. E você vem com essa proposta de não gastar nada e começar a melhorar aquilo ali. E aí que eu tô falando, né? Então, a minha vinda... É a valorização do patrimônio. Eu trabalhei com a família até 2000 e... Quer dizer, eu trabalhei com a família até 2018. 2018 comecei para consultoria. Em 2011 eu vim para São Paulo. Finalzinho de 2011 para 2012. Que é proposital. É para tentar organizar e aumentar as coisas e achar investidor. Então hoje minha proposta para o investidor aqui de São Paulo é comprar fazenda de 10 mil. Porque gastando pouco, eu chego em 1.000 a 12 mil, a 13 mil, vamos falar 1.000 a 1.200, 1.500 reais por hectare de lucro. Gastando pouco. Aí o cara fala, mas ainda tem o gado? Ainda tem o gado. Então olha só que louco. Você pega a fazenda que ninguém quer, transforma, põe gado, que é um valor, é um ativo, né? Não é uma máquina que vai enferrujar. Ativo. Ela é competitiva com a soja, porque se a soja estiver do lado dando 1.200 ou 1.500 reais de lucro para ele, arrendando para a soja, né? Aquela soja, se ela paga 1.500 reais de arrendamento, quer dizer que está dando mais, né? Mas o cara não quer sair da pecuária, mas ele quer uma solução para essa área que vale 10 mil. E essa solução a gente tem. Maravilha, viu? Bom, nessa reta final do nosso bate-papo, queria que você deixasse um recado para o pecuarista que parou essa hora para nos ouvir, está na caminhonete, está em casa, talvez você está com o capataz dele, está com o gerente, está com a esposa, está com o filho, está com o neto, ali. O cara que quer mudar agora, quer mudar o seu negócio, mas quer manter aquela tradição de ser um produtor de carne, um produtor de leite, mas está com a fazenda meio judiada. O que você diria para ele? Começa simples, né? Em vez de você, às vezes, gastar dinheiro numa técnica muito sofisticada, uma correção, faz um manejo bem feito. Pega essas plantas daninhas, passa uma roçadeira ou passa um rolo-faca, né? Veda o pasto que recupera a terra. As plantas daninhas de serviço é que recupera a terra. Então, se você vedar essas áreas, se você manejar bem essas áreas, você vai ter resultado. Já é o início, começa simples. E é o que eu falei, hoje você tem um zilhão, né? Você tem um supermercado de tecnologia na pecuária. Então, cara, tá com medo? Começa simples e pequeno, né? Não quero arriscar. Começa simples e pequeno. E vai atrás de tecnologia. Principal mudança que eu vejo do pecuarista para alcançar a eficiência da agricultura é investir em gente e máquina. Então, invista em gente, invista nos teus boiadeiros, invista nos teus vaqueiros, invista em você, em abrir a cabeça, em procurar tecnologia, né? Que ela tem um monte. Tempo mais tradicional, buscando aí os ancestrais, até um sistema São Mateus que é hiper, super intensivo aí, né? Estamos falando de 7 mil reais por hectare. Tem de 1.000 reais por hectare de lucro até 7 mil. Esse de 7 mil, talvez dá até mais que soja, hein? Dá mais que soja. O gado dá mais que soja. Só que pouca gente entende isso, né? O Voisin já dizia isso, né? Que gado dá mais que lavoura. E dá. Se você pegar isolado. Só que, Maurinho, uma outra coisa. Sistemas integrados é diferente. Não tem como eu isolar. Esse ano a soja deu mais que o gado. Esse ano o gado deu mais que a soja. Cara, é conjunto. Um ajuda o outro. Então é difícil... Não tem que ficar fazendo esse comparativo? Não. Você pode fazer só pecuária e só lavoura.
Quando você integra, para com essa besteira de achar que um tem que dar mais que o outro. Na hora de fizer a conta, Conta. somos 2, tira a despesa, Vamos dizer, a soja dá... o investimento. A soja dá R$3.000 por hectare, o boi dá 1.000, o integrado dá 7, é integrado. Um ajuda o outro. Por que que ajuda? Porque o boi põe microbiologia, o pasto põe raiz, o pasto quebra doença, a soja põe nitrogênio, Exato. a soja põe adubo, a soja põe rotação, a soja difere um pasto para seca, né? Porque eu tirei a soja, eu tenho a possibilidade. Então, um mistura com o outro. Não adianta você achar que, mas então eu vou pôr mais soja porque a soja esse ano foi melhor. Eu vou pôr mais gado porque... Esquece isso. Monta um sistema integrado que um beneficia o outro. Que maravilha, viu? Queria agradecer, engenheiro agrônomo, pecuarista, consultor, empresário, amigo do produtor rural brasileiro, Matheus Arantes. Siga-o nas redes sociais. Escreva lá Sistema São Mateus também, você vai entender bastante sobre isso. Muito obrigado por essa prosa, que Deus te abençoe e te dê longa vida ajudando o produtor rural brasileiro, o produtor de alimento, meu amigo. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite aí. Foi um prazer falar com vocês aí. Estamos à disposição. Grande abraço. Um abraço. Valeu, pessoal. Até o próximo podcast do Giro do Boi. Tchau, tchau.